Vamos abrir a Bíblia novamente lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Um pequeno apanhado histórico, que o livro de Hebreus ele foi escrito, não se tem uma certeza absoluta de quem foi o escritor, mas alguns atribuem a Paulo, alguns atribuem aos companheiros de Paulo, por vezes Apolo, por vezes alguns dos colegas dos apóstolos ali. Mas esse livro ele foi escrito com uma intenção. Esse grupo aqui de hebreus, que são israelitas, são judeus, são do povo de Israel, estes hebreus eles foram convertidos à fé em Cristo. Eles já sabiam que Cristo havia morrido para livrar eles do pecado, que Jesus era o próprio Deus. Eles sabiam que Jesus era superior aos anjos, aos profetas. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Esses hebreus que receberam essa carta aqui, eles tinham noção disso. Acontecia que esses hebreus estavam sendo tentados a voltarem para as velhas práticas do judaísmo, para as práticas da antiga aliança, para as práticas religiosas. Então o escritor aqui, ele tem livros e mais capítulos e mais capítulos escrevendo sobre a superioridade de Cristo. Então, se você quiser fazer uma anotaçãozinha na sua Bíblia, grifar ali, colocar um post-it aqui, igual eu coloquei, o tema central do livro de Hebreus é a superioridade suprema. Superioridade suprema, pode estar sendo redundante. A superioridade de Cristo. O argumento do escritor aos Hebreus é que Cristo é superior. E vamos ler ao que ele é superior. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Aqui ele vai descrever a pessoa de Cristo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo é aquele que foi mandado para nós como revelação suprema. A nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Cristo, ele é uma revelação. Lembra, o pessoal aqui, os adolescentes, participaram daquele curso para o batismo. Vocês lembram das revelações de Cristo? Das revelações de Deus, das maneiras que Deus se revelou ao homem. Lembra de uma? Pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, certo? Outra? A Bíblia, Escritura de Deus. Você pode dizer que o que você está lendo na sua Bíblia é a expressa palavra de Deus. Outra, o envio do Espírito Santo. A pessoa de Cristo é uma das revelações. E o que Hebreus está falando, o que o livro de Hebreus fala, é que Cristo é maior
que todas essas revelações, ela é a revelação definitiva e suprema. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, quer agradar a Deus? Coloque Cristo no centro do seu culto. Esse é o tema da abertura de hoje. Vamos ali para o versículo 4. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é superior aos anjos. Já é a segunda aqui, né? Cristo é superior às revelações do Antigo Testamento. Deus é superior aos anjos. Portanto, se alguém lhe fala em nome de algum anjo, um anjo me revelou que a Bíblia deve ser interpretada de tal e tal forma. A revelação de Cristo é maior do que a revelação desse anjo. A revelação de Cristo, a própria pessoa de Cristo é uma revelação superior. E é a ela que você deve devotar o seu culto e a sua adoração. E aqui ele tem o argumento, no versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais, hoje tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Cristo é o Filho de Deus. Ele é coeterno com Deus. Ele participou da criação do mundo e ele é coeterno com o Pai. Desde sempre houve Jesus. Desde sempre a pessoa de Cristo estava presente na Trindade. Portanto, ele é Deus. Ele compartilha da mesma natureza de Deus. Vamos pular ali para o capítulo 2, versículo 7. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Isso daqui é uma característica da humanidade de Cristo. Cristo se fez homem. Ele esvaziou-se de si mesmo, da sua própria natureza, para ele ser igual a você, igual a mim, para que ele pudesse participar dos sofrimentos que eu tenho, das angústias que eu tenho, das angústias que os irmãos têm, para que assim, sofrendo e suportando de tudo, ele nos compreendesse de forma completa e dessa forma sofresse junto conosco as nossas dores e as nossas angústias. Isso ele levou consigo para a cruz. Então, Deus, ele é Deus, Cristo é Deus, a pessoa de Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus se esvaziou e se fez homem. Se fazendo homem, ele teve o acesso a nós. E por isso, ele tornou-se sumo sacerdote da nossa fé, apóstolo também. Vamos ler isso daqui melhor no capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, a nossa fé. Considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo, sendo a pessoa central do culto, o que fugir de Cristo, o que sair do ensino de Cristo, rejeite, tire do seu culto. Tire, simplesmente é isso. Cristo te dá o parâmetro
do que você precisa fazer para ter a salvação. Você não tem a salvação por causa do que você faz. Você tem a salvação por causa do que Ele fez. Então, se você quer ficar com alguma coisa, se você quiser se agarrar a alguma convicção, se agarre à pessoa de Cristo. É o que basta. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Aqui uma lembrança de Moisés. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Quais as coisas que haviam de se anunciar na época de Moisés? A pessoa de Cristo. Você percebe que esses versículos aqui que eu estou lendo, eles apontam para uma pessoa? Esse é o exemplo que o escritor de Hebreus tem para nós. O escritor de Hebreus, ele quer que nós nos lembremos, ele queria que estes hebreus se lembrassem que os anjos, os profetas, Moisés, a lei, o Antigo Testamento, tudo isso apontava para uma pessoa. O nome dessa pessoa é Cristo. A pessoa de Cristo é o principal elemento do nosso culto. E tem que ser assim para sempre. E não importa se alguém falou, mas Deus me revelou que isso daqui deve ser lido assim. Rejeite. Mas um anjo me falou que a Bíblia, que na verdade não é bem isso. Rejeite. Porque quem te salvou tem um nome maior do que os anjos, tem a glória maior do que os anjos, ele é coeterno com Deus, ele partilha da mesma substância de Deus, e essa é a pessoa que te salvou, essa é a pessoa que te deu vida em abundância, e que te salvou, e que te conecta com Cristo. Não é a religião, não é a religiosidade que vai te ligar a Cristo, te ligar a Deus, mas é Cristo que te traz da sua condição pecaminosa e traz para a família de Deus, para a família de Cristo. Sendo assim, Cristo tornou-se sacerdote da igreja, o sumo sacerdote da igreja, porque Cristo é o que nos leva até Deus. Não é a lei, não é a palavra de tal apóstolo moderno, não é a palavra de uma nova interpretação da Bíblia, é apenas Cristo que te liga a Deus. Amém? Fique com Cristo, declare seu amor a Ele, declare que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e para sempre, sendo Ele aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. E ore, e fale, e converse com Deus e fale, eu te amo, Deus, porque Tu me salvaste, Tu me livraste, e por causa do Teu amor para conosco, nós temos acesso ao Pai, e esse é o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo,
nos ligar de volta ao Pai, não conseguimos por nós mesmos. Ele nos dá completo acesso ao coração do Pai.